Deus é espírito e importa que também os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ser espírito é você se tornar filho de Deus, nascer de Deus. Enquanto o ser humano não nascer de Deus, ele continua sendo nascido do seu pai e da sua mãe, carregando as características de Adão, né? Adão, aquele que pecou lá no paraíso. Quando ele nasce de Deus, ele recebe então uma nova natureza, a natureza divina. E daí vêm os verdadeiros adoradores. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Eclesiastes, capítulo 2, livro de Salomão, e vamos pedir, antes de tudo, a direção do Espírito Santo. Vamos lá? Ó Deus e meu Pai, nós estamos meditando na Tua Palavra e queremos que ela, como uma semente, venha entrar dentro de nós e possa produzir frutos, e frutos de arrependimento, frutos de justiça, para que possamos servir o Senhor em espírito e em verdade, como filhos. Por isso, fale conosco, meu Deus, abrindo o nosso entendimento. Amém. Então, versículo 1 diz: Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Gozar o prazer. Salomão buscou conhecer os grandes prazeres da vida em tudo o que a riqueza podia possibilitar e nas muitas mulheres que tomou para si. Mas seu interior permanecia descontente, pois esse prazer não lhe deu a verdadeira satisfação. Por isso, ele considerou todas as suas conquistas como vaidade. Contudo, a alegria que o Todo-Poderoso tem para nos proporcionar é permanente e vai além do que as boas sensações advindas do entretenimento, do sucesso e das realizações profissionais e amorosas têm a oferecer. Então, ele tem falado que tudo, na verdade, não passa de uma vaidade do ser humano. E ele então vem completando esse ciclo de vaidade, né? Essa questão desses anseios do ser humano. O 2. Ao riso disse, está doido, e de alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias de sua vida. O comentário diz, de que serve? Em busca de uma satisfação, muitos são inconsequentes. Entregam-se ao vinho, por exemplo, que é sinônimo de alegria desde a antiguidade. A esse tipo de riso, o pregador chamou de loucura. A pessoa que não conhece a verdadeira alegria concedida pelo Altíssimo vive cada vez mais em busca de prazer, contudo, jamais se sentirá satisfeita. É como ter dependência fiscal e emocional de uma substância. A pessoa busca alegria nas festas, nas bebidas, nos vícios e nas orgias, mas de que serve essa alegria? No fim, será apenas angústia e destruição. Somente com Deus somos realizados interiormente. Ele faz o vazio dar lugar à paz e nos torna independentes das circunstâncias externas a fim de nos fazer feliz. E de fato, a gente vive num meio em que as pessoas buscam muito isso, né? Elas buscam se realizar através de vícios. O vício até hoje da rede social, por exemplo, a pessoa ela é viciada em agradar as pessoas, né? Ela quer o gosto das outras pessoas, então isso se torna uma dependência da pessoa. E se ela não tiver o retorno das redes sociais dela, ela entra em depressão. Hoje muitos jovens, por exemplo, eles se mutilam por causa daquela dor que ele sente na alma, a frustração, a amargura, o enfado, né, pela vida. Então ele mutila-se todo para tentar amenizar aquela dor da alma, mas não se propõe a buscar a Deus, porque buscar a Deus exige sacrifícios. Então o vinho, na verdade, é uma ilusão. Quantas pessoas, por exemplo, bebem ou usam uma droga, uma substância, com o objetivo de ter força para fazer alguma coisa que ela, em sã consciência, não teria coragem de fazer. Então, o vinho é um sinônimo de embriaguez, de você perder os sentidos, né? Então, é a insensatez do ser humano, é a loucura. Bom, resumido bem, no 4, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas,
Plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com elas o bosque em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha só, aqui está um grande segredo, né, do fracasso de Salomão. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Quer dizer, tudo que ele queria, ele desejou, ele quis, ele comprou, ele fez, ele edificou. Então, ele tentou, naquela ânsia de preencher o vazio da alma, resolvendo essas coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, contratando, mandando embora, enfim, né? Enquanto o ser humano ele está assim nessas condições, ele não consegue ver a sua miséria humana. Por isso que lá em Apocalipse, ele fala muito bem sobre aquela igreja que Deus a chama de nua. Ela está nua, né? Ela está com a sua vergonha exposta. Assim a pessoa, quando ela deixa de verdadeiramente seguir a Deus e coloca suas paixões, coloca o seu amor nas coisas materiais desse mundo. No 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. O comentário do 4 a 11, né? Fiz para mim. O reinado de Salomão foi próspero e marcado por grandes construções, mas ele afirmou que nada disso trouxe proveito para sua alma. É comum a pessoa se esmerar para adquirir algo que o seu coração deseja muito, seja um bem material, seja um emprego melhor, seja a realização de projetos pessoais. O caminho da conquista traz satisfação. No entanto, depois de se alcançar o que se quer, a sensação que fica é de um troféu guardado na prateleira. Isso significa que somente no Altíssimo o ser humano se sente completo. Então não adianta buscar nas coisas desse mundo preencher algo que só ele tem o poder de preencher, né? Mas o ser humano às vezes insiste em querer apenas buscar aquilo que lhe satisfaz, né? Não aquilo que vai realizá-lo de fato e de verdade. No 12. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quando a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucedeu a ambos. O comentário. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça. Significa que ele consegue discernir entre a luz e as trevas por meio do entendimento. E por discernir bem, escolhe o caminho de luz, isto é, da obediência e do temor a Deus. O louco, por sua vez, tem seus olhos firmados em seu coração, ou seja, ele é guiado pela vulnerabilidade das suas emoções. Assim, ignora riscos e perigos e se conduz às trevas. Então, eu posso até dizer o seguinte, né? Que a pessoa que pensa, né, ela usa a inteligência dela, ela tem os olhos dela iluminados. E quem usa o coração, as emoções, então está em trevas, porque ela é enganada pelo coração. 15. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pois isso odiei esta vida.
porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, todavia se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. E de fato, né? Por exemplo, quantas pessoas trabalharam sua vida inteira, acumularam muitas riquezas, muitos bens, e quando essa pessoa morre, vem um tolo. A pessoa que acumulou, que fez, ela foi muito sábia, né? Ela trabalhou, ela se esforçou, ela estudou, enfim, ela conquistou com seu suor, mas vem um que herda aquilo tudo e que talvez, num piscar de olhos, perde tudo da noite para o dia. Então, é o tolo. Então ele falou, olha, eu estou edificando, estou comprando, estou fazendo, estou prosperando, mas eu não sei se depois de mim vem um tolo. No 20. Então, eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição de seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. O comentário diz assim, isto vem da mão de Deus. Salomão considerou que não apenas as bênçãos vinham do Senhor, mas também o direito de desfrutar delas, pois isso é uma dádiva concedida por ele. Ao afirmar que não havia nada melhor que comer, beber e aproveitar o fruto do trabalho, o rei não quis dizer que essas são as maiores conquistas de um homem, e sim que o ato de prover ao ser humano o que ele precisa é algo extraordinário, exclusivo do Todo-Poderoso. Em todas as Sagradas Escrituras, vemos que o Senhor não tem prazer que seus servos sofram necessidade e sejam humilhados com privações. Ao contrário, o Altíssimo deseja que, por meio da fé e do seu trabalho, seus servos tenham o melhor dessa terra, pois isto é promessa dele. Isaías 1:19. Se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Por isso, aquela história de que a miséria vem de Deus, ou Deus quer que você viva na miséria, cai por terra logo aqui. Não é verdade. Concluindo, 25 agora, versículo. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. De fato, porque quem permanece até o final é só o fiel. O infiel, infelizmente, ele termina se perdendo no caminho. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. E o comentário do 1 ao 8, tudo tem o seu tempo. Todo-Poderoso é soberano e absoluto no tempo e nos seus atos. Cabe àqueles que o buscam confiarem em seu modo de agir, pois mesmo que não consigam compreender o trabalho divino, devem confiar que no tempo exato ele efetuará o que tem sido pedido. Diante disso,
Ninguém precisa viver ansioso ou desesperado para receber as suas respostas. Afinal, assim como a natureza foi criada com suas estações e cada uma tem o seu tempo, a vida do ser humano é feita de fases. O Altíssimo ensinou ao homem que assim funciona o ritmo da vida e que nenhuma circunstância é permanente. Por isso, seja sábio e aproveite as oportunidades que este momento reserva a você. Se os tempos são difíceis, mantenha a confiança de que tudo vai passar. E se os tempos são tranquilos, mantenha-se preparado na fé para combater as lutas quando aparecem. Quando você consegue entender isso, que tudo tem seu tempo determinado, você aprende de fato a confiar em Deus. Ainda que você esteja perdendo, você sabe que com Deus ninguém perde nada. Na verdade, é Deus tirando de você. É melhor você deixar ir, porque outras coisas muito melhores vai vir para você. No 9, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O comentário diz assim, que proveito tem? Muitos têm trabalhado incessantemente em busca de conquistas materiais e a promoção pessoal. Contudo, deixam de priorizar o que é mais importante, a sua salvação. Em alguns casos, até deixam a família de lado por considerarem que, ao suprirem as necessidades materiais dos familiares, sua ausência pode ser justificada. Assim, dedicam tempo para os seus objetivos terrenos e se esquecem de que no fim da vida toda a sua riqueza e glória não subsistirá. O trabalho só é proveitoso e benéfico quando a pessoa o realiza com a direção de Deus, estabelecendo tempo para tudo. Então, aprenda a organizar o seu tempo. Você, eu, todos os seres humanos da Terra recebem todos os dias 24 horas. Das 24 horas que nós recebemos, o que você tem feito dela, né? Esse momento que nós tiramos de 20 ou 30 minutos no máximo, né? Nós estamos investindo na nossa fé, na nossa salvação e com certeza isso vai trazer frutos e consequências para o nosso futuro. Agora, se você investir em coisas que não vão acrescentar em nada, quais são as consequências para frente? No 10, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que ele quis dizer com isso? É a natureza humana, né? A nossa natureza humana é curiosa, é insatisfeita, ela sempre está buscando se realizar com as coisas desse mundo. Adão foi assim. Ele tinha a natureza humana, mas o que dominava nele era a natureza espiritual. Então, quando ele decidiu desobedecer, porque Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, então ele fez a pior escolha da vida dele. Seguindo agora para o 12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. O comentário do 13. Dom de Deus, desfrutar das recompensas do próprio trabalho e viver com sabedoria é um presente do Senhor para o homem, mas ele reserva tesouros maior para aqueles que andam em obediência à sua palavra, a vida eterna. No 14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O ser humano é isto. Deus fez o ser humano para durar eternamente, mas por consequência do pecado vem a morte. Por isso que o ser humano precisa morrer. Agora, eu não estou falando da morte do nosso corpo, né? Mas a morte do ser humano, a velha natureza, a que peca, né? A velha natureza precisa morrer. Por isso Jesus foi crucificado. Ali ele morre então com o nosso velho homem, para que nós possamos receber a nova natureza. No 15, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quando a condição dos filhos dos homens,
que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltam ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Duas coisas eu aprendo aqui, né? Que o ser humano não há rico nem pobre. Quando morre, ambos vão da mesma forma serem sepultados ou cremados, que seja. Mas os dois perdem seus títulos, sua fama, seu dinheiro ou a ausência dele. Então, e ele termina falando, né, que a pessoa se alegrar com as suas obras. Eu entendo isso, você viveu um dia de cada vez. Viva o dia de hoje e seja grato pelo que você tem hoje. O que você tem hoje que você pode ser grato? Ainda que eu não tivesse nada, eu poderia ser grato pela vida. Porque eu posso respirar, Deus me deu uma boa consciência, deu-me inteligência e me deu a palavra dele. Então, só por isso, por eu ter a palavra dele e saber que um dia ele morreu por mim, com o objetivo de salvar a minha alma e torná-la eterna com ele, já é o suficiente para me alegrar. E o que você pode ser grato a Deus? Para finalizarmos o comentário final, todos voltarão ao pó. De nada adianta viver no orgulho, na soberba e na busca obstinada pelo prazer. Todas as conquistas, posições ou títulos se tornam nulos diante da morte. Para mostrar o quanto o ser humano é frágil, seu corpo constituído de pó, do pó da terra, volta à sua origem. Como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas, diferente do corpo que perece, a alma é indestrutível. Em algum momento, ela terá que se encontrar com Deus. Olha lá, Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seguindo o texto, sabemos o dia do nosso nascimento, mas não sabemos o dia da nossa partida. Por isso, enquanto vivermos o nosso breve momento aqui na terra, devemos nos preparar para a eternidade, vivendo em temor e em obediência à palavra, para que vivamos para sempre com o Altíssimo. E você, está preparado para esse dia do grande julgamento? Ele falou dos livros e um único livro, o livro da vida. O Senhor Jesus, ele falou certa vez para os seus discípulos que voltaram super contentes porque eles curaram enfermos, expulsaram demônios. E ele falou assim, não se alegrem por isso, né? Porque isso é o de menos. Mas fiquem contentes em saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque é apenas isso. O salvo tem apenas o seu nome escrito no livro da vida. Quem ainda não está salvo, quem ainda não aceitou o perdão de Deus através de Jesus, infelizmente, a história dele está sendo escrita em livros. E por mais justo que ela possa ter vivido, por mais correta que ela possa ter sido, não vai adiantar nada no dia do juízo final. Porque ela rejeitou Jesus, ela rejeitou o perdão. Então, a história dela será contada nesse último dia e, infelizmente, ela não vai diante do trono para saber se ela vai ser condenada ou se vai ser aceita. Quem vai para diante do trono já está condenado, porque rejeitou o perdão. Aí você diz, mas Deus está ali para julgar. É verdade.
ele está ali para julgar e condenar. Porque enquanto você esteve em sua vida, né, o período que Deus te deu na terra, você infelizmente rejeitou o perdão de Deus até o último instante da sua vida. Então, perdeu todas as chances de ser livre verdadeiramente. Posso contar uma história rápida? Super rápida. Sobre o perdão de Deus. Havia um homem que ele fez muitas besteiras na cidade onde ele morava e ele foi preso. E na cadeia, então, o povo pensou nele e falou, vamos dar uma segunda chance para ele? Talvez ele vai sair de lá e ele vai fazer o que é bom. Então foram ao governador da cidade, pediram que soltasse aquele homem. Enfim, o governador se compadeceu, fez uma carta, queria libertá-lo, mas queria antes fazer um teste. Então ele se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, colocou a carta no meio da Bíblia e foi visitar o preso. E o preso, quando viu que era um pastor entrando, né, um suposto pastor, ele negou, não queria, e falou que se ele entrasse na cela, ele iria matar aquele homem. Ele falou, eu só quero dar essa Bíblia para você. Ele falou, eu não quero Bíblia, eu não quero Deus, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Então ele rejeitou o pastor e mandou que ele fosse embora. O carcereiro veio e falou assim, você é muito tolo. Na verdade, quem estava aqui não era um pastor, era o governador. E ele trazia com ele a carta que iria lhe soltar dessa prisão. Mas você rejeitou ao pastor, rejeitou a carta que ele trazia, rejeitando o governador. Agora você irá morrer como condenação, como você sabe, é a lei da nossa cidade. No dia em que ele foi ser enforcado, ele tendo as últimas palavras, ele falou assim, eu quero dizer que eu estou morrendo hoje, não pelos crimes que eu cometi, mas porque eu rejeitei o perdão. O governador entrou na cela em que eu estava, trazendo a carta que iria me soltar, mas eu rejeitei aceitar falar com ele. Moral da história, assim também é com o Senhor Jesus. Ele morreu para salvar a todos, mas não são todos que vão ser salvos por ele. Por quê? Porque rejeitaram o perdão. Então quem hoje morre e vai sofrer o dano da segunda morte, o lago de fogo e enxofre, não é porque Deus as condenou, é porque elas rejeitaram o perdão de Deus. E não é o pecado que mandou elas para lá. Na verdade, foi elas terem rejeitado o Senhor Jesus. Pense nisso. Deus abençoe, dê o seu gosto. Manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem.